Questão 48. Suponha que uma função f seja contínua em 0, 1, exceto em 0,25. E que f de 0 igual a 1, f de 1 igual a 3. Seja n igual a 2. Esboce dois gráficos possíveis de f. Um indicando que f pode não satisfazer a conclusão do teorema do valor intermediário e outro mostrando que f pode ainda satisfazer a conclusão do teorema do valor intermediário, mesmo que não satisfaça as hipóteses. Então, está falando aí sobre o teorema do valor intermediário. O que diz o teorema do teorema do valor intermediário? Diz o seguinte, ó, suponha f contínua em AB, no intervalo AB. F contínua no intervalo AB. Ele diz o seguinte, que f assume todos os valores entre f de A e f de B. F assume todos os valores entre f de A e f de B. O que eu quero dizer com isso? Se C pertence ao intervalo fechado de f de A até f de B, então existe um M pertencente ao intervalo aqui AB, tal que o f de M é igual a C. É isso que diz o teorema do valor intermediário, né? F contínuo no intervalo fechado AB e C pertencente ao intervalo de f de A e f de B, então existe um M pertencente ao intervalo AB, tal que o f de M é igual a C, ou seja, assume todos os valores entre f de A e f de B. Intuitivamente quer dizer o seguinte, ó. Vamos supor, aqui está o A, aqui está o f de A. Aqui vamos supor o B, e aqui está o f de B, Se ela é contínua no intervalo fechado AB, então o seu gráfico é algo mais ou menos assim. Então está dizendo que ela assume todos os valores entre f de A e f de B, ou seja, qualquer que seja o número que você tomar aqui entre FA e f de B, vai existir um número no intervalo AB tal que a imagem desse número é esse número que você tomou. É isso que quer dizer, tá bom? O que esse problema quer mostrar pra gente? O seguinte, que mesmo que as hipóteses do teorema do valor intermediário não sejam satisfeitas, a conclusão ainda pode ser ou não satisfeita. Ou seja, mesmo que f não seja contínua no intervalo AB, pode existir C, né, dado um C pertencente ao intervalo f de A e f de B, pode ou não existir um M, tal que o f de M é igual a C. É isso que ele quer dizer, né? Então, quer chamar sua atenção é disso aí, né? Que pode f não ser contínuo em AB e existir um C pertencente ao intervalo f de A e f de B, tal que pode ou não existir um M, tal que o f de M é igual a C, tá? Então tá. Então, aqui o problema está dizendo o seguinte, ó, o f de 0 é 1, o f de 1 é 3, e ele está pedindo para a gente esboçar o gráfico de uma função, inicialmente, que não satisfaça as condições do teorema do valor intermediário, né? Inicialmente, que não satisfaça, né? Esboce dois gráficos possíveis, um indicando que f não satisfaz as condições do teorema do valor intermediário. Então, vamos fazer o seguinte, que ele não satisfaz. Então, vamos botar algo mais ou menos aqui assim. Pronto. Ó, aqui. Ó. Pronto, esse aqui é um exemplo de uma função que não é contínua em 0 e 1, não é contínua em 0 e 1, e não satisfaz a conclusão do teorema do valor intermediário, né? Ou seja, não existe um M aqui no intervalo de 0 a 1, tal que o f de M dá 2, porque eu deixei a bolinha aberta aqui, tá? Agora eu vou desenhar um gráfico que satisfaz as condições do teorema do valor intermediário. No caso aqui, o N considerado é 2. Você pode fazer assim, ó. Você pode vir aqui para baixo. Ó, deixar uma bolinha aberta aqui. Pronto, olha só. Ela não é contínua aqui em 0,25, em 0,25, tá vendo? Não é contínua. Mas existe um M aqui no intervalo de 0 a 1, tal que o f de M vai dar 2, ó. Basta você tomar esse M aqui, ó. Esse M aqui. O f de M é igual a 2.
Então, esse problema foi bem interessante porque ele está te dizendo que mesmo que as hipóteses não sejam satisfeitas, pode ou não a conclusão ser satisfeita, tá bom? Questão de número 49. Se f de x é igual a x ao quadrado mais 10 seno de x, mostre que existe um número c tal que o f de c é igual a 100. Ah, questão bacana essa aqui, né? Então tá aqui o f de x igual a x ao quadrado mais 10 seno de x. Tá pedindo para a gente mostrar que existe um número c tal que o f de c é igual a 1000. A ideia nesse problema aqui, pessoal, é usar o teorema do valor intermediário. O teorema do valor intermediário. O que diz o teorema do valor intermediário? F contínua no intervalo fechado AB, F contínua no intervalo fechado AB, e então F assume todos os valores entre f de A e f de B. Ou seja, então se M pertence ao intervalo f de A, f de B, então existe um C pertencente ao intervalo AB, tal que acontece o quê? O f de C é igual a M. É isso que diz o teorema do valor intermediário. Se f é contínuo no intervalo AB e M pertence ao intervalo fechado f de A e f de B, então existe um C pertencente ao intervalo AB, tal que o f de C é igual a M. É isso que diz o teorema do valor intermediário. Bom, então ele está pedindo aqui para a gente mostrar que existe um C tal que o f de C é igual a 1000. Então vamos lá. Vamos lá, demonstração. Observe que f de 0, o f de 0, quanto é que dá o f de 0? É 0 ao quadrado mais 10 vezes seno de 0. O seno de 0 é 0, vezes 10 dá 0, enfim, isso aqui vai dar 0, né? Então, observe inicialmente que o f de 0 é igual a 0. Além disso, o que mais que a gente pode concluir? Aqui tem uma função seno, né? Vê se você concorda comigo. Menos 1 menor ou igual a seno de x, que é menor ou igual a 1, implica o seguinte. Agora eu quero dar um jeito de produzir isso aqui, ó, tá? Menos 1 menor ou igual a seno de x, que é menor ou igual a 1, implica menos 10, multiplicando tudo aqui por 10, né? Menos 10, menor ou igual a 10 seno de x, que é menor ou igual a 10. Estou multiplicando tudo por 10. Bom, agora eu vou somar 40 ao quadrado. Aqui tem um x ao quadrado. Por que eu estou pensando no 40 ao quadrado? Porque 40 ao quadrado vai dar maior do que 1000. Poderia ser até outro número menor que 40, mas eu estou pensando aqui no 40. Então, vou somar 40 ao quadrado a ambos os membros, a todos os membros dessa desigualdade. Você vai obter 40 ao quadrado menos 10, menor ou igual a 40 ao quadrado mais 10 seno de x, que é menor ou igual a 10 mais 40 ao quadrado. Tá? Isso implica em quê? Vamos voltar para cá. Isso implica... Bom, 40 ao quadrado dá 1.600 menos 10, 1.590. 1.590 menor ou igual a f de 40, que é menor ou igual a... Aqui vai dar 1.600 mais 10, 1.610. 1.610. Muito bem, muito bem. Então, o que a gente observa? Assim, o número 1000 pertence ao intervalo que vai de f de 0, que é 0, até f de 40, né? F de 40, né? Assim, ó, o 1000 pertence a esse intervalo, que vai de f de 0, que é 0, até o f de 40, que é um número que varia entre 1.590 e 1.610. Então, o f de 40 realmente é maior do que 1000. Então, o 1000 pertence a esse intervalo, né? O 1000 pertence a esse intervalo. Bom, agora a gente usa o teorema do valor intermediário, né? Como f é contínua,
Por que que ela é contínua? Porque ela é soma aqui de funções contínuas, né? Então, até registrar isso aqui. Pois é soma de funções contínuas. Melhor dizendo, contínua no intervalo 0 a 40, né? Como f é contínua no intervalo de 0 a 40, por que ela é contínua? Pois é soma de funções contínuas. Tá? Ó, 0 e 40. O que é a soma de funções contínuas? Seno é contínua, vezes uma constante é contínua, mais o x ao quadrado que é contínuo, continua contínuo. Assim, 1000 pertence ao intervalo f de 0 a f de 40. Como f é contínua nesse intervalo, pois é soma de funções contínuas, o teorema do valor intermediário, ó, o teorema do valor intermediário garante que existe o quê? Um C pertencente ao intervalo de 0 a 40, tal que o f de C é igual a 1000. Acabou. Está aí provado, então, que, dada a função f de x igual a x ao quadrado mais 10 seno x, existe um C tal que o f de C igual a 1000.